da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. E nós vamos ler todo ele, são 19 versículos, é um capítulo pequeno. E hoje nós queremos meditar com os irmãos sobre atitudes que antecedem o avivamento. Aqueles que nos visitam, são todos muito bem-vindos. Quem é pela primeira vez? Primeira vez que você vem ao culto aqui de domingo à noite, é a primeira vez. Quem é a primeira vez? Temos as duas jovens lá atrás. Mais alguém é a primeira vez? Lá na galeria, olha só. Quem estiver perto, né? Dá um aceno assim, ó. Não abraça não, porque não pode, né? Dá um aceno assim, olha. Isso. Deus abençoe. Venham sempre. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Tem mais lá atrás? Ah, tem mais. Olha ali, tem mais um jovem senhor ali. Deus abençoe. Veio junto com a Lena. Deus abençoe, querido. Seja muito bem-vindo. São todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Ok. Ah, não, aquela ali é nossa. Natália. A Nath. Nossa querida Nath, ela sempre vem nos jovens. Mas é a primeira vez no domingo? Não, né, Nath? É a primeira vez? Então seja bem-vinda também no domingo, primeira vez. Querida, a Nath, ela era membro da nossa igreja lá em Ponta Grossa, no Paraná, lá na Terra Fria, lá onde o povo fala leite quente. É ou não é? Né? Parece com a sua terra, né? Terra, quem que é da terra que fala leite quente? Eu sei que tem um irmão que né? Leite quente lá, né? Falava leite quente. Né? Lá em Ponta Grossa o pessoal fala, pessoal querido, lá em Ponta Grossa, pastor Valdir está lá agora. Vamos ler a palavra de Deus, Abacuque, capítulo de número 3. O verso 1 a seguir diz assim: oração do profeta Abacuque, sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas palavras, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. E a terra se enche de seu louvor, e o seu resplendor é como a luz. Raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste. A pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham os montes primitivos. Os outeiros eternos se abalam. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra o ribeiro a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz. E levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeças dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas.
manchas com os teus cavalos, com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco ainda nesse tempo. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado porque podemos sentir o Senhor tocar os nossos corações. Apesar de nós, Pai querido, mas por causa de Cristo Jesus, Ele abriu o caminho para que nós nos achegássemos ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós nos achegamos ao Senhor, pedindo, Senhor, fala aos nossos corações nesta hora. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do Senhor, nós precisamos desse alimento, Pai, para esse tempo tão esquisito, tão estranho que vivemos. Precisamos que o Senhor nos fortaleça. E esta oração de Abacuque, esta declaração de Abacuque, ela traz para nós ensinamentos e o alimento necessário para esse tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Eu não sou nada senão uma ferramenta, senão um instrumento do Senhor, senão apenas um canal do Senhor para passar aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Quando nós pensamos em avivamento e nós olhamos para esse livro de Abacuque, que traz essa oração tão formidável, uma oração tão fantástica, de alguém que crê piamente, que crê sinceramente que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Um profeta que viveu ali em meados do 6º século antes de Cristo, sendo ele contemporâneo de Sofonias e Amós, ele é chamado por Deus a um diálogo. Veja que as profecias de Abacuque são um tanto quanto diferentes das profecias dos outros profetas. Parece-me que Abacuque, as profecias de Abacuque são, na verdade, um diálogo íntimo dele com Deus. Ele, num momento em que ele está em sua devocional, talvez, um momento que fazia parte do seu dia a dia, ele está falando com Deus, ele está orando a Deus, um homem que temia a Deus, um homem que seguia a lei de Deus, um homem que guardava o mandamento de Deus, e Deus vem até ele para queixar-se da iniquidade dos povos. Deus vem até ele para falar com ele que o povo havia esquecido da aliança. E nessa conversa, Deus dá o direito parece que Deus fala assim: e aí, Abacuque, me fala você alguma coisa sobre tudo que está acontecendo. E nesse diálogo, Abacuque vai falando com Deus. Ele vai nessa conversa sincera com Deus, ele vai mostrando que Deus, e ele entende o que Deus está falando. Ele acha justo, sim, o que Deus está fazendo com o povo. E ele começa a expor essas reclamações.
que são, no mínimo, justas, porque elas falam dos equívocos, das injustiças, dos pecados, das iniquidades dos povos. Veja que o capítulo 1, ele vai falar da iniquidade de Judá. E quem é Judá? Judá faz parte do reino de Israel. O reino se dividiu, nós sabemos disso historicamente, houve briga familiar, e ficou o reino do norte e o reino do sul, mas ambos os reinos se fundiam em reino de Deus, em reino de Israel. Judá, que ficou ao sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, cuja capital ficou Samaria. E Deus, ele aparece a Abacuque falando assim: Abacuque, o que eu vou fazer com esse povo? Como se Deus precisasse pedir para nós, irmã Bia, alguma instrução. Mas veja que a intimidade desse homem era tão grande com Deus, que Deus, ele vem para ele assim: olha, Abacuque, eu vou fazer algo com Judá, eu vou fazer algo com o meu povo, mas eu não vou fazer esse algo com o meu povo porque eu não amo o meu povo. Eu não vou colocar juízo sobre o meu povo porque eu odeio o meu povo. Não, pelo contrário, é porque eu amo o povo. Porque eu quero que ele reflita nas suas iniquidades, eu quero que eles reflitam nos seus erros e se voltem para mim. Eu quero que eles reflitam no que eles estão fazendo e eles se voltem para mim. E ao se voltarem para mim, Abacuque, tenha a certeza. E aí você continua lendo. E aí você chega no capítulo 2 e você começa a perceber no capítulo 2 que Deus fala para Abacuque: olha, depois que o povo se voltar a mim, então eu vou estabelecer justiça. Então eu vou voltar a minha mão e estender a minha mão contra todo aquele que se levantou contra o meu povo. Isso vai acontecer em um tempo profético, creio eu. Creio eu que isso aconteceu lá historicamente. Houve sim uma destruição desses governos, foram destruídos, foram desfeitos, mas ainda, profeticamente falando, de forma final, Deus ainda não pesou a mão contra o inimigo da igreja. Deus ainda não derramou a sua justiça final contra o inimigo da igreja e contra todos que se colocam como inimigos da cruz, como inimigos da igreja. Mas isso um dia vai acontecer. Por que não aconteceu ainda? Abacuque vai nos dar a resposta. Porque o tratamento de Deus com o seu povo ainda não terminou. E eu creio que esse texto, ele nos aponta para um tempo que vai acontecer conosco também. Essa oração de Abacuque talvez se aplique hoje a nós para esse último tempo da igreja. Porque, irmãos, vamos olhar um pouquinho para o nosso contexto. Nós vivemos um contexto, e nós ministramos aqui algumas quintas-feiras atrás sobre evidências do fim. E uma das evidências de que Jesus está às portas para voltar é o grande número de falsos profetas que tem se levantado nessa geração. E o falso profeta, ele não vem contra a igreja, ele não vem contra a palavra de Deus, ele não é algo que está paralelo, não, ele está dentro. É falso profeta. Ele fala em nome de Deus, ele faz milagre em nome de Deus, ele opera curas divinas em nome de Deus, só que o coração dele é um coração cheio de iniquidade. O espírito que dirige o falso profeta é um espírito que dirige para desviar o povo do caminho de Deus. E quantas pessoas, por darem ouvidos a falsos profetas, acabam se desviando dos caminhos do Senhor, perdendo a alegria da salvação, parando na fé. Quantas pessoas que deixam de olhar para Deus e começam a olhar para os homens. Irmãos, quando nós tiramos os olhos de Cristo, quando nós tiramos os olhos de Jesus, autor e consumador da nossa fé, e começamos a olhar para os homens, nossa tendência é decepcionar. Vai decepcionar.
porque é cada barbaridade que tem se feito em nome de Deus, irmãos, que não convém nem falarmos aqui. As barbaridades que se fazem, as idiotices que fazem em nome de Deus, usando o nome de Deus. Então, e eles dão um nome para isso, muitas vezes, de avivamento. Umas esquisitices que levam o status de avivamento. Olha, Deus está realizando um avivamento aqui. E aí o pior de tudo, que hoje com essa geração, essa era de tecnologia, tudo vai para o YouTube. E isso vira um prato cheio na mão daqueles que são opositores da fé. Eles pegam, muitas vezes, até pessoas sérias, se tornam alvo dos inimigos da cruz. Porque eles pinçam uma parte, eles pegam uma parte isolada, às vezes de uma mensagem, às vezes de algo que está acontecendo no meio da igreja, uma manifestação espiritual que está acontecendo no meio da igreja, e usam isso para denegrir o evangelho. Mas nesse meio também existem aqueles que são mal intencionados. Muito mal intencionados. São aqueles que o Senhor nos advertiu que aconteceria nos últimos tempos. E no tempo de Abacuque não era muito diferente, não. Porque no tempo de Abacuque existiam profetas. Mas esses profetas, eles não profetizavam dirigidos pelo Espírito Santo. Eles profetizavam dirigidos pelo pagamento que o rei ou que alguma pessoa com muito dinheiro fazia a eles. Eram os profissionais da fé. Qualquer semelhança no nosso tempo não é mera coincidência, pastor Francisco. Então, veja, Abacuque está lidando com esse povo. Um povo que está passando por um esfriamento espiritual. Um povo que tem muita liturgia. Um povo que tem canto, porque eles se reuniam no templo para cantar. Tem sacrifício, mas esse sacrifício era misturado. Eles, ao mesmo tempo que estavam sacrificando a Deus, eles estavam sacrificando a Baal. Ao mesmo tempo que estavam sacrificando a Deus, estava sacrificando a Azerate. Ao mesmo tempo que estava sacrificando a Deus, estava sacrificando aos postes ídolos. Estava tudo misturado, estava uma bagunça só. A confiança deles não estava mais em Deus e sua aliança, mas estava no seu material bélico, nas alianças que haviam feito com o Egito. E o Senhor disse a eles: eu vou tratar o meu povo. O que você acha disso, Abacuque? E Abacuque, como um bom crente que era, um servo de Deus, ele começa a interceder pelo povo. E sabe, irmãos, abrindo um parênteses aqui, nós vivemos num tempo, que eu já falei que é um tempo esquisito, e em todos os sentidos é um sentimento que eu tenho no meu coração. A gente tem tanto juiz hoje. Eu olho essas coisas que acontecem, entristece o meu coração, certamente entristece o coração de Deus, mas quem é juiz é Deus, não eu. Eu digo uma coisa para vocês, não serve para mim. Para mim não serve. Se para alguém aqui serve, irmãos, eu vou te dar apenas uma instrução. Leia a Bíblia. Só isso. Porque a Bíblia, ela não erra. A Bíblia é a santa palavra de Deus, inerrável. A Bíblia, ela é a santa palavra de Deus, nela não contém erros. Você pode confiar na palavra de Deus, mas duvide de ações e atitudes de homens e mulheres que se destoam ou se afastam ou são dissonantes com a palavra de Deus. Duvide. Que seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Agora olha, quando nós chegamos no capítulo 3, o que Abacuque faz depois de receber toda a revelação de Deus acerca do que ia acontecer com o povo de Judá, do que ia acontecer com os povos circunvizinhos, com os caldeus,
com os babilônicos, com os assírios. Qual é a atitude de Abacuque ao perceber e ao receber essa revelação de Deus acerca de tudo o que ia acontecer? Capítulo 3 começa da seguinte forma: oração do profeta Abacuque. E aqui eu começo a elencar as atitudes que antecedem o avivamento verdadeiro. Porque a oração, depois da introdução aqui do capítulo 3, que é o versículo 1, no versículo 2, ele nos dá um indício, o que antecede o avivamento. Olha o que diz o versículo 2: tenho ouvido a tua palavra, ó Senhor, e temo. Tenho ouvido, ó Senhor, a tua palavra, e eu me sinto alarmado. Em algumas outras traduções eu temi. Então a primeira atitude que antecede um avivamento verdadeiro é a palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus. E quando eu falo anúncio da palavra de Deus, irmãos, eu estou falando de pregação bíblica. Pregação que é fiel ao seu contexto, ao seu texto e ao seu contexto. Porque, como dizia João Calvino, um texto fora do contexto é um pretexto para a heresia, e a heresia é a filha primogênita de Satanás. Então, quando você ouve uma pregação de um texto isolado, a pessoa forçando o texto para dizer o que ele não diz, mas para dizer aquilo que ela quer que ele diga, isso é anátema, como diz o apóstolo Paulo, porque é outro evangelho e não o evangelho da palavra, é outra palavra e não a palavra de Deus. A palavra interpreta a própria palavra. Nós, irmãos, cristãos evangélicos batistas, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E como sendo nossa única regra de fé e prática, nós cremos que a Bíblia é suficiente para nos instruir em toda verdade e sabedoria, para nos corrigir, para nos alimentar, para matar a nossa sede de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco diariamente quando nós a lemos. Então nós precisamos nos voltar para a Bíblia Sagrada, para a pregação genuína da Bíblia Sagrada. Porque eu vou dizer uma coisa para você: pregação não é só o que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui é sermão. Você sabe o que é a palavra sermão? Já diz, sermão. É a mão que aponta o caminho. Então o sermão é a mão que aponta para a pregação, e a pregação é a palavra de Deus. Então, quando pergunta assim, o que você prega na igreja? A palavra de Deus. Aí a pessoa, você pode pregar na minha igreja? Posso. O que você vai pregar lá? Vou pregar a Bíblia. Você pode pregar em tal lugar? Posso. O que você vai pregar? Vai pregar a Bíblia. Uma vez eu fui convidado para dar uma palavra numa determinada empresa, lá no estado do Paraná, uma grande empresa de móveis, na cidade de Arapongas. E o dono da empresa, um dos donos da empresa, fazia parte de uma sociedade mundialmente conhecida, e ele era simpatizante do Evangelho. E aí, quando ele me convidou para dar essa determinada palestra na empresa dele, ele falou assim: só que eu gostaria que você não me não citasse algumas coisas. E aí ele deu uma lista daquilo que eu não podia falar. Aí eu peguei e respondi para ele assim: bom, se eu não posso falar essas coisas que você me deu nessa lista, é melhor você contratar um palestrante motivacional para falar com o teu povo. Que você está convidando um pastor. E o pastor, ele leva a palavra de Deus. Ele é mão que aponta para a pregação. E a pregação é a palavra de Cristo. Então, primeira atitude que eu preciso ter, se eu quero um avivamento de Deus para a minha vida, eu preciso inclinar os meus ouvidos
a pregação do evangelho. Eu preciso me voltar para a palavra de Deus. Olha o que Abacuque está dizendo: ouvi a tua palavra e temi. Então, não existe avivamento sem pregação da palavra de Deus. Se você vê alguma coisa aí, e eu já vi eventos, queridos e queridas, eu já vi eventos que o pessoal, nada contra cantar é bom, a gente tem que cantar, faz parte do culto, é uma das partes elementares do culto, mas eu fui num evento uma vez, e nesse evento, e fizeram de tudo, menos, e era um evento chamado de avivamento, Aviva e o nome da cidade, e fizeram de tudo, menos pregar a palavra de Deus, fizeram até campanha política, mas não pregaram a palavra de Deus. Se não tem pregação da palavra de Deus, não tem avivamento. O que gerou o desejo no coração de Abacuque por um avivamento? Foi a palavra de Deus. Eu gosto muito da versão NVI. Alguém tem a versão NVI aí? Alguém tem aí a versão? Tem? Vem aqui, traz aqui para mim, faz favor, Henrique. Isso. Vou ler na versão NVI para você aqui. Eu gosto dessa versão aqui. A versão NVI diz assim, capítulo 3. Olha só. Ele: ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. E olha o que ele diz depois disso: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. É Deus voltar a fazer no meio do povo as suas obras. Aí eu pergunto para você: tem avivamento nessas coisas que muitas pessoas chamam de avivamento? As pessoas entram e saem do mesmo jeito. Não existe pregação do evangelho, não existe pregação da palavra de Deus. E se não tem pregação da palavra de Deus, logo não existe fé, porque a fé é fruto da pregação, irmãos. Quando uma pessoa chega para você e fala assim: eu tenho muita fé, você pergunta para ela assim: você lê a Bíblia todos os dias? Não, não leio. Você ouve mensagens, você vai à igreja, ouve mensagens diariamente, de pregação da palavra de Deus? Não, não ouço. Então essa pessoa tem crença e não fé, porque fé é fruto da pregação do evangelho, da pregação da palavra de Deus, irmãos. As pessoas podem acreditar no que elas quiserem. O ser humano é livre para acreditar no que ele quiser, mas fé é um elemento exclusivo, é um fruto exclusivo da pregação da palavra de Deus. Só Deus pode gerar fé no coração do homem. E como que Deus gera fé no coração do homem? Por meio de sua palavra. Abacuque estava acreditando piamente no avivamento. Por quê? Porque ele ouviu a fama de Deus, porque ele sabia que Deus tinha poder, e Deus poderia realizar naquele tempo a mesma obra que ele realizou quando libertou o povo do Egito. Ele poderia realizar a mesma obra naquele tempo, como ele realizou por meio de Davi, quando derrubou o gigante filisteu. Ele pode realizar essas obras hoje, mas nós precisamos crer em sua palavra. O que nós temos ouvido? Porque, irmãos, é uma apatia tão grande, mas tão grande, que nós encontramos nas pessoas. O pastor Luiz Hermínio falou numa pregação que eu ouvi algum tempo atrás dele, e ele citou mais ou menos assim: as pessoas estão reclamando porque se afastaram, porque estão afastadas, tal. Não, mas já estava afastada, só mostrou agora de fato. Porque a gente entra e sai, a gente vai e vem, e é semana após semana, dia após dia, angústia após angústia. Os psicólogos agradecem, que tem muito, lógico que não, o psicólogo ele quer trabalhar com desenvolvimento pessoal. Eu acho que
o pior do psicólogo é tratar os problemas, né, as enfermidades emocionais. Porque a gente só procura o psicólogo quando está ruim a coisa. A gente tem que desenvolver o hábito de procurar o psicólogo para manter o negócio bom. É ou não é? Depois vocês me repartem o cachê, viu? Consegui os clientes para os nossos queridos aqui, né? Mas não, as pessoas elas sempre vão procurar ajuda quando o negócio está a ponto de estourar mesmo. É assim quando a gente vai aconselhar alguma família. Pastor Francisco trabalha mais diretamente com um casal, é assim. As pessoas nunca nos procuram quando começa a dar os primeiros sintomas do problema. Não, aí já procura quando o negócio já está generalizado. Quando já, humanamente, não tem mais quase o que fazer. Isso aí é só milagre da parte de Deus mesmo. Se nós cultivarmos em nosso coração o hábito de estudarmos a palavra de Deus diariamente, meditarmos na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Quando que nós temos que meditar na palavra, irmãos? De dia, não ouvi, de dia. Um dia eu perguntei para um adolescente quase jovem. Ele chegou na igreja: pastor, o senhor encontrou uma Bíblia assim, assim, assim? Eu falei assim: encontrei. Tinha teu nome dentro? Não, não tinha. Ah, mas eu encontrei. Onde é que ela está? Eu dei de presente uma pessoa que eu estava evangelizando. Não tinha nome. Ô, pastor, você, calma, você deixou a Bíblia na igreja? Ah, mas é que eu deixo ela na igreja que eu tenho outra em casa. Mentira. Pode até ter outra em casa. Mas não lê nem a que deixa na igreja, nem a que tem em casa. Porque se nós temos amor pela palavra de Deus, aonde nós vamos, nós estamos com a nossa palavra de Deus. Hoje é tão fácil, hoje tem o smartphone, né? Eu gosto de andar de carro ouvindo a palavra de Deus. Eu coloco lá no aplicativo, e eu coloco lá, tem a Bíblia falada. Eu ouço Cid Moreira lendo a Bíblia para mim, né? E ouço também aquela versão, a mensagem, né, bem contemporânea, também tem, né, no Spotify, tem no Deezer. Eu coloco no carro e vou ouvindo a palavra de Deus, construindo ou deixando o Senhor construir em mim as reflexões que eu compartilho com os irmãos ao longo da minha semana. Eu vou no carro, em todo tempo. Eu estou fazendo alguma coisa, estou distraído com alguma coisa, eu posso colocar ali para ouvir a palavra de Deus. Mas não existe momento melhor do que aquele momento quando logo na primeira hora da manhã eu me levanto e eu vou para o meu quartinho, e ali eu pego a minha Bíblia e eu sento na minha cadeira e eu falo: Senhor, agora é eu e o Senhor, fala comigo. Todas as manhãs eu repito esse ato. Já há 25 anos eu repito esse ato. Todas as manhãs eu me levanto com a minha Bíblia, eu sento na minha cadeira e eu falo: Senhor, agora é eu e o Senhor, fala comigo. Irmãos, o Senhor fala conosco. A palavra de Deus é viva, ela fala conosco. O Senhor nos alimenta diariamente. O Senhor nos instrui diariamente, o Senhor nos corrige diariamente. E se eu quero ser avivado, se eu quero um avivamento, se eu quero ter vida verdadeira, eu preciso da palavra de Deus todos os dias. Então se alimente da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, de dia e de noite, de dia e de noite, em todo momento. Encha o teu coração, a tua mente, a tua alma da palavra de Deus. Por favor, desliga a Netflix. Para de assistir seriado. Pelo amor de Deus, para e leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Eu não estou falando que é pecado assistir seriado, irmãos.
Eu estou falando que nós estamos trocando a nossa primogenitura por pratos de lentilha. Nós estamos trocando o banquete que Deus deixou para nós por fast foods que não podem alimentar o nosso espírito. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. E o avivamento, ele é antecedido por homens e mulheres apaixonados por sua palavra. John Wesley, quando foi incendiado pelo Espírito Santo em seu coração, em uma de suas orações registrada em seu diário, ele escreveu o seguinte: Senhor, se todas as vezes que eu abrir os meus lábios, eu falar do Senhor, se o meu falar do Senhor não for recheado da minha comunhão íntima contigo, não me faça abrir os lábios. Nós precisamos, irmãos, desse avivamento. Nós estamos em um tempo que nós precisamos clamar por um avivamento. E um verdadeiro avivamento, ele é antecedido por homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos e anciãs, apaixonados pela palavra de Deus. Mas Abacuque continuou. E eu mudei aqui a minha divisão, porque eu quero colocar esse segundo que no texto vem antes, porque eu quero dedicar um tempo sobre esse ponto. Algumas atitudes que antecedem um verdadeiro avivamento. A primeira atitude é o amor pela palavra de Deus. É a pregação da palavra de Deus. É eu inclinar os meus ouvidos à palavra de Deus. Mas uma outra atitude que antecede um verdadeiro avivamento é a oração genuína. O que eu quero falar com oração genuína? Abacuque em momento nenhum se escondeu de Deus. Abacuque em momento nenhum, ele, por ser profeta, bateu no peito e falou assim: olha, eu sou profeta, Deus revela as coisas para mim. Abacuque em momento nenhum se colocou como juiz para com aquele que não estava orando. Abacuque em momento nenhum julgou alguém ou não. Pelo contrário, ele fez uma oração genuína. Ele se reconheceu como parte do povo que precisava de um avivamento. Ele olhou para dentro dele. Oração genuína é aquela que ora para dentro de si, não para os outros. Olha a diferença. Jesus contou uma parábola sobre uma oração genuína e uma oração, ou uma oração verdadeira e uma oração falsa. 2 homens foram orar. Um publicano e um fariseu. Fariseu, religioso, alguém que conhecia todos os desdobramentos da lei, o compêndio religioso da sua época, ele dominava toda a estrutura, o credo da crença religiosa daquela época, eles sabiam de cor e salteado, podiam dizer para você todas elas, sem titubear. E um publicano, quem era o publicano? O publicano era um judeu que, pensando em ter uma vida mais bem sucedida, se alistou no governo de Roma para ser um cobrador de imposto, ou seja, para trabalhar na Receita Federal. Era mais ou menos isso naquela época. O publicano era o agente da Receita Federal, cobrava os impostos. E o publicano era um judeu, que eles chamavam de publicano. E o publicano, como é que era visto o publicano pelos demais judeus? Como um traidor, como um imundo, como um impuro. E olha, Jesus conta uma parábola interessante, uma parábola sobre oração. Interessante, falando de um religioso.
Interessante, falando de um publicano, que era considerado por esse religioso como um imundo. E olha a oração do religioso: Senhor, obrigado que eu não sou igual a esse publicano. Senhor, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu não sou igual a esse publicano. Publicano, ele não ousava levantar a cabeça, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Se nós queremos um avivamento, irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos pecados e pelo pecado de todo o povo. Nós precisamos pedir graça de Deus sobre o nosso pecado e sobre o pecado de todo o povo brasileiro. Nós precisamos pedir graça de Deus sobre as nossas mazelas e sobre as mazelas dos políticos que estão lá em Brasília, sobre as mazelas dos governantes que estão usurpando as pessoas, usurpando o seu povo. Nós temos que pedir graça sobre as nossas mazelas e sobre as mazelas de líderes religiosos que estão pensando apenas em seu bel prazer e querendo apenas enriquecer ilicitamente com a inocência das pessoas, vendendo grão de feijão por R$1.000. Nós precisamos botar a boca no pó. Se preciso for, precisamos rapar a cabeça. Se preciso for, precisamos nos vestir de pano de saco. Se preciso for, precisamos sentar no pó e jogar poeira para cima e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque a oração que toca o coração de Deus não é aquela oração cheia de pompa. A oração que toca o coração de Deus não é aquela oração cheia de palavras bonitas, palavras eloquentes. A oração que toca o coração de Deus sequer é a oração em línguas que você faz. Não pense você que por orar em línguas você toca o coração de Deus. Porque há muitos que oram em línguas e depois a língua é maior do que a própria oração. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de mim. Porque o desejo do meu coração é ser sempre sincero e genuíno diante do meu Deus. Porque dele eu não escondo nada, irmãos. De vocês eu posso esconder. Da minha esposa eu posso esconder, mas de Deus nada eu escondo. Então, se eu não posso esconder nada de Deus, por que não ser verdadeiro em minha oração? Por que não me derramar de fato diante de Deus? Por que não me humilhar na presença de Deus e pedir de Deus graça para a miséria do meu coração? Irmãos, Abacuque, ele orou ao Senhor, depois de tantas coisas que Deus falou que ia fazer, depois de Deus falar de um julgamento, ele começou a falar assim: Senhor, eu sei, é culpa minha, é culpa nossa, eu sou culpado da tua ira. Senhor, eu sei, nós desviamos o olhar do Senhor. Senhor, mas tem misericórdia na tua ira. Lembra-te da misericórdia, Senhor. Lembra-te da misericórdia. Então, se eu quero um verdadeiro avivamento, irmãos, eu preciso me valer de uma oração verdadeira, uma oração genuína. Eu acredito que oração genuína é aquela que começa como Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu. Sabe por que eu acredito nisso? Porque a palavra Pai Nosso, no original, quando Jesus orou, ele falou a palavra Abba. Sabe a profundidade dessa palavra, desse termo no hebraico, irmão? A gente transliterou, o pessoal fala, Abba significa paizinho. Não. Abba é muito mais profundo que a palavra paizinho. Abba
é o balbuciar de um bebê que está aprendendo a falar. É quando você imagina aqueles que têm bebê pequeno, as minhas já estão crescendo, mas algumas ainda faz isso, talvez agora com um vocabulário um pouco mais desenvolvido, mas talvez a pequena Thalita do Tiago, quando estende os braços para ele e fala assim: papá, 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 pedindo o colo do pai. Quando a Eloá olha para mim e fala assim: papai quer sentar no teu colo. O termo que Jesus usa para começar a sua oração, e a oração que ele ensinou para os discípulos é esse: Abba. É como se fosse uma criança aprendendo a falar, olhando para o pai, com admiração e falando assim: me pega no colo. Abba, Abba, papá. É a oração mais verdadeira que eu posso fazer. É aquela que eu olho para Deus e falo assim: Deus, eu sou como uma criança. Eu sou incapaz de andar sozinho. Deus, eu sou incapaz de fazer as coisas por mim mesmo. Deus, eu sou incapaz de tomar decisões acertadas por mim mesmo. Abba, papai, me pega no colo e me leva onde o Senhor quer. Nós precisamos orar mais, irmãos. E não há desculpas para dizer assim: eu não sei orar. Irmão, se você não sabe orar, ore até que você esteja orando. Ore até que você saiba orar de fato. E sabe, eu não sei, são experiências, eu não faço teologia em cima de experiências, mas são experiências que eu carrego no meu coração. Os momentos de oração que foram mais significativos na minha vida foram aqueles momentos que depois de algum tempo na presença de Deus, eu perdi o fôlego, eu perdi as palavras, e a única coisa que saía de mim eram as lágrimas que corriam em meu rosto, porque eu me lançava, e eu me lanço nos braços de Abba. O papai está te esperando de braços abertos. Abba está esperando por você, irmã, irmão. Abba está esperando por nós, igreja. Mas nós precisamos ser verdadeiros e sinceros em nossas orações. Paulo orava com sinceridade. Miserável homem que sou. Quando o homem se reconhece diante de Deus, Deus o reconhece diante dos homens. Eu não preciso ser reconhecido pelos homens. Eu preciso me reconhecer diante de Deus, porque Deus é quem nos faz conhecidos diante dos homens. Esconda-se em Deus, irmão. Esconda-se em Deus, irmã. Talvez Deus preparou esse tempo para nós nos escondermos nele. Esconda-se em Deus. Atitudes que antecedem um avivamento verdadeiro. Primeira atitude é a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus. Segunda atitude, a oração genuína, a oração sincera, a oração verdadeira. E a terceira atitude, para nós encerrarmos, é um coração cheio de adoração. 3 atitudes, poderia elencar muitas outras, mas nessa noite 3 atitudes que antecedem um verdadeiro avivamento. A primeira delas é eu me inclinar à pregação da palavra de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que você tem ouvido? Tem gerado temor em seu coração?
O que eu tenho ouvido tem gerado temor em meu coração. Irmãos, eu temo o que vai acontecer após essa pandemia. Temo. Eu temo o que está por vir, porque eu tenho ouvido a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos aponta para o fim dos tempos. Eu temo. Eu temo por mim, eu temo por nós, eu temo pelas nações. Porque ainda existem muitos pequeninos que não ouviram o Evangelho. Muitos. E ouvindo a palavra de Deus e temendo, eu preciso fazer o quê? Me voltar para a oração. Abacuque orou. Depois de todo um diálogo com Deus, ele orou. E ele não orou agradecendo a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor me viu como um santo. Olha, para o Senhor revelar essas coisas para mim, né? É porque eu tô assim com o Senhor, tô bom com o Senhor, né? Não. Ele, obrigado, querido. Deus abençoe os anjos de Deus. Ele se colocou no meio do povo. Ele se fez um com o povo. A igreja, ela é um corpo. Se o Rodrigo não está bom, eu também não estou. Se algum outro irmão aí não está bem, eu também não vou estar, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Um corpo. O pastor Francisco ainda leu esse texto na abertura da nossa assembleia. Como um corpo tem muitos membros, mas é um corpo. E muitas vezes nós agimos como se fôssemos únicos na humanidade. Nada importa. Não importa quem está do meu lado, não importa nada, não importa, eu não estou nem aí, eu estou preocupado é comigo mesmo. O que importa é, não, nós somos um corpo. Nós somos uma igreja. E se a igreja brasileira está passando por dificuldade, eu estou passando por dificuldade. Se a igreja brasileira precisa de um arrependimento, eu preciso de arrependimento. Porque no céu não vai ter uma casinha para batista, uma casinha para quadrangular, uma casinha para assembleia, uma casinha... Não. Lá vai ter a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então eu preciso orar sinceramente diante de Deus, pedindo para Deus: aviva, Senhor, a tua obra. E enquanto esse avivamento não chega, por isso que são atitudes que antecedem o avivamento, enquanto esse avivamento não chega, eu preciso continuar adorando a Deus. Olha o que diz o texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, nesse texto aqui, ele está dizendo assim: Deus pode não virar o cativeiro, Deus pode não mudar a situação, Deus pode pesar a mão mais ainda sobre nós, pode começar a faltar alimento no mercado. Você vai no Big e um quilo de arroz e feijão vai estar R$50. Quiçá a carne então. Mas mesmo assim, eu vou continuar adorando. Mesmo assim, eu vou continuar levantando a minha mão e falando assim: Deus é bom. Mesmo assim, eu vou abrir a minha voz e vou falar assim: o meu Deus é um Deus de prosperidade. Mas
Jonathan, você viu o preço que está a gasolina, você viu o preço que está a carne, está tudo subindo. Eu vi, mas o meu Deus, seja com pão, seja com carne, Ele é dono de todas as coisas, e a Ele glória, honra, louvor e majestade pelos séculos dos séculos. Eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Mesmo que eu tenha para comer só pão e água, eu vou adorar o Senhor. Aí eu me lembro, para encerrar, da história de George Miller, um homem que fundou muitos orfanatos na Inglaterra. E no último orfanato que ele fundou, com muita dificuldade, os seus investidores, foi em um tempo de crise na Inglaterra, e os seus investidores, aqueles que apoiavam, os seus apoiadores que apoiavam o orfanato, deixaram de apoiá-lo. E todas as manhãs ele se reunia com os meninos que moravam naquele orfanato e se assentavam ao redor da mesa e faziam um tempo de adoração, de louvor e oração, e buscavam e liam a palavra e faziam um culto antes do café da manhã. E uma certa manhã, ele se assentou à mesa com os meninos, pegou o seu instrumento e começaram a fazer o culto, que tipicamente eles faziam antes do café da manhã. Terminaram, cantaram, leram a palavra, ele ministrou a palavra de Deus àqueles meninos, e depois disse para os meninos, depois de ler a palavra, ministrar, cantar, falou para os meninos: vamos orar e agradecer pelo alimento. Um dos meninos falou assim: mas pastor, que alimento? Não tem nada na mesa. Menino, nós vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer pelo alimento. Todos fecharam os olhos e ele começou a orar: Senhor, muito obrigado pelo pão que está sobre a mesa. Bateram na porta do orfanato. No meio da oração, olhou para o menino e falou assim: vai lá ver quem é, menino. O menino foi ver quem é, aí abriu a porta, era o padeiro. O padeiro olhou para ele assim: ó, eu estava fazendo uma fornada de pão, ele passou do ponto, meus clientes não vão gostar, será que vocês não recebem? O menino falou assim: claro, pode colocar aqui. E eles foram e levaram o pão para a mesa. Ele voltou a orar e falou assim: Senhor, muito obrigado pelo leite. E aí, mais uma vez bateu na porta. É assim que Deus faz. Quando nós temos um coração adorador, é assim que Deus faz. O menino foi abrir a porta, o leiteiro falou assim: ó, eu estava indo entregar o leite, quebrou minha carroça, e esse leite vai azedar, vocês não quebram, vocês é claro que queremos. E eles foram e oraram, e agradeceram a Deus, quando eles não tinham nada na mesa, agradeceram a Deus, adoraram a Deus, e Deus providenciou o pão e o leite, para o alimento daqueles meninos no orfanato. E o Deus que nós servimos não mudou, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Atitudes que antecedem um avivamento. Vamos praticar isso, irmãos. Eu quero um avivamento. Eu sei que a minha pastora está me ouvindo, e eu sei que a minha pastora quer um avivamento. Eu sei. Irmãos e irmãs, de coração sincero, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, semana após semana, dobram os joelhos neste lugar, derramam as lágrimas neste lugar, em seus quartos, e oram: Senhor, nos dê um avivamento. Eu quero esse avivamento. E se mais alguém quer esse avivamento, junto comigo, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Vamos nos voltar para a oração sincera. E vamos desenvolver um coração adorador. Todos em pé, por favor. Vamos cantar essa canção para terminar, da Eixla, Adorador. E nós vamos terminar orando, clamando ao Senhor por esse avivamento, clamando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor sinceramente. Comece a orar a Ele sinceramente. Comece a se derramar na presença do Senhor. Essa noite é noite que Deus está anunciando um avivamento para nós. Deus está anunciando um avivamento para a sua e para a minha vida. Feche seus olhos. Adore, adore ao Senhor. Levante a sua voz, adore ao Senhor. Fale com Ele, se derrame na presença dEle. Se você deseja, como eu, esse avivamento, fale com o Senhor agora. Você já ouviu a palavra dEle. Agora ore, agora adore, busque ao Senhor. Aleluia. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar No mais profundo mar, mais profundo mar, nunca nós não podemos nos ausentar da poderei Tua presença, me Senhor. ausentar do teu olhar. Deus está te vendo, Deus está nos vendo, irmão. Tu és o Deus que me sonda. Ele conhece o profundo do nosso coração. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra e o meu coração tem se enchido de temor, Pai. Eu tenho ouvido a Tua palavra, Pai, e o meu coração tem se enchido de temor. Senhor, aviva a Tua obra. Senhor, faz de novo em nosso meio as mesmas obras que o Senhor fez por meio dos apóstolos, por meio dos reformadores, dos avivalistas. Faz de novo, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor Deus, apaixonados pela Tua palavra, que preguem a genuína palavra, Senhor. Ah, Senhor, que nós possamos nos derramar inteiramente na Tua presença, meu Pai. Que nós possamos nos lançar em Tua presença e, como uma igreja unida, nos humilharmos e pedirmos: perdoa-nos o pecado, Senhor. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. E que em nosso coração, independente da situação, tenhamos um coração adorador. Um coração adorador. Um coração adorador. Adore, adore, adore. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que
faltar alimento, o que você vai fazer? Se faltar o dinheiro, o que você vai fazer? Se faltar saúde, o que você vai fazer? Porque nada pode calar um adorador. A adoração move o céu. A adoração move o coração de Deus. E Deus se inclina quando vê o seu povo humilhado, orando, buscando a face dEle, adorando a Ele. Deus derrama avivamento. Deus derrama avivamento. Então que nós possamos buscar a palavra de Deus, orar a Ele dia e noite, humilhados, sinceros, adorando-lhe o nome, em todo tempo, em todo momento, independente das circunstâncias. Obrigado, papai. Obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações, nos desafiando a buscar esse avivamento verdadeiro. Que nós possamos colocar em prática essas ações, Pai. Ações que atraem o avivamento do Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe. Muito obrigado por aqueles que acompanharam. E tenhamos uma semana de paz. Adore ao Senhor.